como não podia deixar de ser, né? Essa primeira live, ela é sobre a própria trilha sonora, sobre o que é a trilha sonora, né? E eu acho importante frisar isso, talvez pareça para alguns, né, que seja um assunto bobo, né? Mas muita gente confunde bastante o real significado do termo trilha sonora, né? O real porquê desse nome, o que é a trilha sonora. E assim, infelizmente, até alguns profissionais do audiovisual, né, confundem um pouco o que é a trilha sonora, né? E para começar aqui, eu acho que uma coisa que eu gostaria de frisar é o que não é trilha sonora. E assim, muita gente se surpreende quando eu falo isso, né? E assim, é bem básico, tá? Trilha sonora não é música, tá? Então, assim, que seja uma decepção para muitos, mas trilha sonora não é música, tá? Ela não é apenas a música de um projeto audiovisual, tá? Eu vou falar disso mais para frente, no decorrer que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a música não faz parte da trilha sonora. Na verdade, ela faz parte, mas ela não é a própria trilha sonora, né? E acho que para a gente entender isso melhor, a gente também pode voltar um pouquinho assim um pouco da história do cinema, da história do audiovisual, né? Como que começou isso tudo. E, bom, o audiovisual começou com o próprio cinema, né? Numa época em que o cinema ele era só o visual, né? Só a parte imagética. Começou com os irmãos Lumière e começou assim com uma intenção mais científica do que a forma como a principal forma como ela é vista hoje em dia, né? Como a principal forma como ela é usada, como ela é difundida hoje em dia, né? Que é como forma de entretenimento. Mas começou como uma intenção científica. Os irmãos Lumière, eles criaram, né? Na verdade, assim, eu gosto de falar que na verdade não foram eles que inventaram o cinema, mas o cinema foi surgindo com uma série de buscas, né, de erros e acertos, né, desde a época da fotografia, desde o início da fotografia, né, buscava-se transmitir de alguma forma a imagem em movimento. E, e assim, sem entrar muito em detalhes sobre isso, né, mas os irmãos Lumière criaram uma máquina, dentre outras máquinas que foram criadas também, mas a deles é considerado um marco assim para a história do cinema, em que eles conseguiam captar através de fotos, né, e transmitir aquelas imagens que davam a impressão de movimento. E essas primeiras imagens foram feitas a partir os primeiros vídeos, né, foram a entrada e a saída de funcionários de uma fábrica, a chegada de um trem numa estação. Então, o cinema só foi se tornar entretenimento depois de um tempo, né? Com, por exemplo, um personagem da história do cinema que eu gosto muito, que eu sou muito fã da história dele, que é o Georges Méliès, né? Que ele foi o primeiro a usar o cinema como forma de entretenimento, né? Ele era um mágico e começou a usar as câmeras, né? A câmera com a intenção de potencializar os shows que ele fazia, né? As mágicas que ele fazia, e aquilo se tornou começou a partir dali a aparecerem os primeiros filmes como forma de entretenimento. E bom, já foi difícil chegar a criar uma máquina que transmitisse, né, a sensação da imagem em movimento, e ainda foi mais difícil, né, conseguir fazer aquilo junto com o som, né, com a transmitir o som junto. Então, depois de muitas buscas, né, muita busca, por muitos anos, né, as primeiras máquinas, né, as primeiras
câmeras, elas emitiam, né, não só as câmeras, mas os projetores, né, eles emitiam sons, emitiam muitos ruídos, e, e esses ruídos, eles atrapalhavam muito a sensação, né, a percepção das imagens que eram transmitidas. Então, as primeiras tentativas, né, não foram muito legais, e para fazer as transmissões, né, na época do entretenimento mesmo, do início do cinema como entretenimento, foram usados muita música ao vivo, né? Então a música ao vivo durante a transmissão, ela não foi desde o início com aquela intenção de passar, de causar sensações, mas também como forma de certa forma, esconder um pouco os ruídos que os projetores causavam, né? E com o tempo, a evolução da tecnologia toda, eles conseguiram chegar ao ponto de sincronizar a imagem e o som. Algumas questões técnicas dessa parte eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas foi assim que surgiu, que começou, né, a música dentro do cinema. Então, na verdade, o cinema ele nunca foi cinema mudo, como dizem, né? Ele só não tinha som, mas toda a imagem ela passava a sensação de um som, né? Toda a imagem em movimento, principalmente, a gente consegue, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele cria o som daquela imagem justamente por a gente ter já no dia a dia, né, na nossa experiência, por a gente já ter essa combinação de som e imagem. Então, a gente costuma dizer que o cinema ele nunca foi mudo, né? O audiovisual ele nunca foi mudo. Ele pode ter nascido sem som, tecnicamente sem som, mas ele nunca foi completamente mudo. E, por exemplo, né, mesmo não tendo o som sincronizado à imagem tecnologicamente, a gente tinha, como eu disse, música ao vivo, né? As narrações do que estava sendo transmitido na tela, né? A gente pode imaginar isso, por exemplo, que as primeiras imagens elas não eram completamente nítidas, né? Muitas eram quase que borrões que a gente via nas imagens. Então tem essa questão da história, né? Que o cinema ele começou a ter essa questão sonora como uma forma de esconder esses ruídos, tá? E a partir daí tudo foi, né? Com o avanço da tecnologia, né? A gente teve aí a aparição dos primeiros filmes, né? O Jazz Singer, né? Foi assim um surgimento icônico assim na história, com a primeira fala vindo direto ali do transmissor, né? Também a gente teve Fantasia, que foi um filme de animação com música do início ao fim, né? E também o filme, por exemplo, como King Kong, que é um filme que se você pegar o primeiro King Kong lá, né, vocês vão perceber que é um filme que, assim, se não fosse a música, é, possivelmente seria um fracasso, assim, porque a música ela que deu vida àquele boneco lá, né, aquela história de aquele romance entre um macaco gigante e uma garota, né? Então, assim, a música desde o início ela foi muito importante, desde tecnologicamente, quanto também como forma de enfatizar a narrativa, né? Enfatizar o enredo, enfatizar a ideia, as sensações que os diretores queriam passar com aquilo, né? E, bom, como toda essa coisa foi tomando, assim, tomando forma, né? Tomando a atenção de uma nova tecnologia, uma nova forma, né? De se de se transmitir informação, de se transmitir emoção, obviamente que muitos se interessaram por aquilo, tanto na questão da engenharia, da tecnologia, quanto na questão artística também.
né? Então, muitos músicos acabaram migrando para aquela área, né? Para essa área, e músicos eruditos, né? Músicos clássicos começaram a migrar para essa área, começaram a ser procurados para essa área e que assim foi surgindo, foi cada vez mais crescendo, né, a história da trilha sonora. Né? E eu estou falando de música aqui porque a música foi o que foi usado como um recurso principal para essas questões iniciais. Mas também eram usados os efeitos sonoros ali também. Né? A gente tem como uma imagem bem icônica, assim, que é a questão daqueles pessoal batendo os coquinhos ali um no outro para simular o som dos cascos dos cavalos, né? A sonoplastia, ela esteve presente desde o início também, para simular, como eu disse, a narração, a dublagem, né? A dublagem ao vivo ali, né? E então, assim, a história do som no cinema, ela foi à parte, assim. Então, nem sempre isso foi audiovisual, né? Na verdade, no início era visual e o áudio foi chegando aos poucos, né? Então, assim, com essa migração, né, dos músicos da área da música absoluta, né, que é a música pela música, para música programática, né, que é a música relacionada à imagem, a música relacionada a uma história, ao movimento, a música feita em função de alguma coisa, é, assim que a coisa toda foi tomando forma e foi se vendo a importância das duas coisas juntas, né? Então, a adaptação da própria música começou a ser importante, né? Então, por exemplo, começaram a se usar muitas técnicas da ópera, né? No surgimento da música sincronizada à imagem no cinema, que surgiram os musicais, né? E tal. Então, as técnicas operísticas foram muito importantes para esse início, né? E aí, a partir daí foram surgindo outras técnicas também, como o leitmotiv, a gente costuma chamar de motivo condutor, né? O significado da palavra leitmotiv é motivo condutor, que nada mais é do que uma melodia que na verdade começou como melodia, mas hoje em dia não é usada só como melodia, mas pode ser um próprio instrumento específico ou um ruído, alguma coisa que simbolizava um personagem, por exemplo, né? Um exemplo forte disso é na trilha sonora do Indiana Jones, né? Toda vez que a gente tem aquela melodia principal ali, né? Pam, param, pam, pam, param. Não sei se é bem assim, não. Toda vez que tem essa melodia sendo tocada, a gente sabe que o personagem principal ele está na cena ou que ele está chegando na cena, né? Por exemplo, tem algumas cenas aparecem o chapéu dele e essa música é tocada, esse trecho da música é tocado. Né? Então o leitmotiv ele é um motivo condutor, ele é um motivo que conduz você a criar na sua mente a imagem sobre um personagem, sobre um momento, né? E muitas vezes também a ter uma ligação e uma conexão maior entre o espectador, né, com aquele personagem, com aquela situação em si. E também a gente tem a técnica Mickey Mouse, por exemplo, né, que veio com as animações, né, onde, por exemplo, onde surgiu o meu gosto, né, pela trilha sonora, que a gente vê, por exemplo, nos filmes da Disney, nos desenhos da Disney, nos desenhos Tom e Jerry, por exemplo, onde a música ela acompanhava completamente ali o movimento dos personagens, ou o contrário, né? Os personagens acompanhavam o movimento de acordo com o ritmo da música. E eu falo o contrário justamente porque no início, principalmente, muitas das músicas usadas, elas não eram criadas para os filmes, né? As músicas eram usadas as músicas de fora, né? Assim, a gente fala que é sincronização da música absoluta para como usada como música programática, né?
Então, entre várias outras técnicas aí, né? E assim, por que que uma coisa que eu gosto de falar assim, por que que chama trilha sonora, né? Por que esse termo trilha sonora? Como eu disse, né, a música, a trilha sonora não é a música. E muita gente não faz ideia do porquê desse termo, né? Do porquê que ela, porque se chama trilha sonora. E, né, trilha, o que que tem a ver, né? Mas assim, justamente por uma questão tecnológica. Então, quando o audiovisual começou, né, quando começou o cinema, as primeiras trilhas sonoras, né, na sincronia, né, na primeira forma de sincronizar, e isso por muito tempo, até hoje ainda se usa isso também, as películas, né, dos filmes, eles tinham ali os fotogramas, né, onde de acordo com a velocidade em que era passado aqueles fotogramas, começou com 16 fotogramas por segundo, depois estabilizou aí em 24, hoje a gente tem até 48 fotogramas por segundo em alguns casos, mas essa questão da diferença do 16 para o 24 foi justamente uma questão tecnológica para se conseguir sincronizar música com imagem, porque 16 fotogramas por segundo era uma forma de conseguir passar a sensação da imagem em movimento. Mas na hora de sincronizar isso com o som, havia alguns problemas ali que não dava certo. Então, o mínimo para conseguir sincronizar as duas coisas era 24 fotogramas. Então, a gente tem a película ali, né, onde no meio tem, né, os fotogramas mesmo, né, os frames de cada cena, né, e na bordinha ali dessa fita, da película, que era gravada o som, né? Então, essa bordinha, eles falavam que era o caminho do som, o caminho onde o som percorria. Se você pegar, né, é difícil ter acesso a isso hoje, mas se você pegar a película de um filme antigo e chegar bem perto, você vai reparar ali que vai ter ali, às vezes, até a onda, o desenho da onda ali nas películas, e era naquele ponto ali em que era gravado o som. E essa parte da película era chamada de trilha sonora, né? É o caminho onde o som percorria. E, como eu disse, essa trilha sonora, ela não era só a música. Todos os efeitos sonoros, todos os diálogos, era tudo incluídos ali nessa parte da fita, né, da película. Então, por isso o termo trilha sonora, né? E como essa explicação toda que já encaminha para isso, né? Antes eu disse que a trilha sonora não é a música, né? Que não é apenas a música, mas com o próprio significado do termo da trilha sonora, vocês já conseguem imaginar aí o que é trilha sonora, né? Então, o que é a trilha sonora? A trilha sonora é todo o conjunto de sons de um projeto audiovisual. Simplesmente isso, né? E um pouquinho mais complexo do que a maioria pensa que é só a música, né? Só a música. Mas é todo o conjunto de som de um projeto audiovisual. Porque era gravado ali todos os sons, tá bom? É claro que com o tempo, com o surgimento, né, o crescimento do audiovisual, com o crescimento do cinema, surgiu a importância também de exportar os filmes, né? Porque todo o mundo se voltou para aquilo ali, né? E o interesse ele era muito grande. Então surgiu essa preocupação em exportar e na exportação a preocupação em localizar a linguagem, né? Então, por exemplo, você tinha um filme ali que era gravado na Inglaterra, por exemplo, na França, se ele fosse passar, né, no caso, não era o caso, porque aqui no Brasil as coisas demoram muito a chegar, mas se ele fosse passar no Brasil, por exemplo, surgia essa preocupação em localizar. Localização que a gente fala é colocar ele de acordo com a língua local, com a linguagem, com a cultura local. Então, para essa localização, eles começaram a exportar esses filmes sem os diálogos, né? E aí
dessa forma, exportava ali com todos os efeitos sonoros, com toda a música, mas os diálogos ia mudo. E aí, ao chegar nesse outro lugar, eles faziam a dublagem e regravava ali por cima, ou regravava tudo, né? Enfim, outra questão tecnológica também que foi evoluindo aos poucos. E aí, por que eu senti a necessidade de falar aqui do porquê do termo trilha sonora, né? O que é a trilha sonora? Porque eu tenho percebido muita confusão das pessoas com relação ao que é a trilha sonora em si, né? E isso eu vou falar principalmente entre os profissionais do audiovisual, tá? A galera dos games, a galera do cinema também, mas principalmente a galera dos games confunde muito o que é a trilha sonora. E o que eu mais tenho visto é muitas pessoas falando que trilha sonora é música, e o que eu falei aqui, que na verdade é trilha sonora, né? Como eu disse, todo o conjunto de sons de um projeto audiovisual, algumas pessoas pensam que todo esse conjunto de sons de um projeto audiovisual é chamado de sound design. E na verdade, não tem nada a ver, tá? Sound design, desenho de som, né? Desenho de som é outra coisa. Tá? Desenho de som tem a ver com a síntese sonora, com a criação do som a partir do zero, a partir de uma onda sonora, de um extrato sonoro. Você cria, você sintetiza um som. Enfim, a síntese sonora é outra coisa, tá? O desenho sonoro é outra coisa, tá bom? Então, quando a gente fala de trilha sonora, a gente está falando de todo o conjunto de sons de um projeto audiovisual. Beleza? Firmou isso, né? Então, essa confusão toda também vem muito da questão popular, né? Popularmente a pessoa fala, você viu a trilha sonora de tal filme, de tal jogo, e a gente pensa logo na música, porque acaba que sonoramente é o que acaba ficando na cabeça da gente. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, o que a gente fala que é a espinha dorsal de um filme ali são os diálogos, né? Quando a gente está assistindo um filme, né? Não estou falando de filme mudo, né? Estou falando em geral, o que está em evidência, sonoramente falando, são os diálogos, a conversa, a narrativa ali. Mas quando a gente sai da sala de cinema, quando a gente terminou de ver o filme, quando a gente está em outro momento, o que fica na nossa mente costuma ser o quê? A música. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai comentar ali, ela fala, a trilha sonora ali acaba sendo a música. Então, popularmente, ela é conhecida também como trilha sonora. Mas lembrando que isso popularmente falando, tá? Então, assim, a gente não pode... eu, por exemplo, como profissional, não posso desconsiderar essa questão, principalmente quando eu vou lidar ali com um cliente, eu tenho que considerar sempre que ele pode estar falando da trilha sonora como como a própria música. Então é bom deixar isso ali bem conversado, saber as intenções dele, e fazer com que esse diálogo fique mais tranquilo, né? Então, a confusão para esse termo, por exemplo, o próprio Oscar, né? A gente tem ali Oscar de trilha sonora. Normalmente o Oscar o Oscar de trilha sonora fala da música, né? Mas porque o Oscar ele é uma questão ali que é voltada para o público em geral. Então ele fala de uma forma popular. Então essa confusão é muito relacionada à questão popular, tá? E como eu disse, né, eu já tive experiências profissional mesmo, em que no tato ali com o cliente, eu falando de uma coisa relacionada à trilha, ele falando ali também, e no final das contas ia ver, opa, peraí, o que ele está esperando de mim não necessariamente o que eu estou falando aqui. O cara está me pedindo para fazer toda a trilha sonora daquele projeto, né? No caso de um game,
para uma data que seria surreal, assim. E aí ia ver, chegava e conversava, pô, mas peraí, o que que você tá querendo dizer aí com trilha sonora? Aí falando, né? Não, a música, eu tô falando da música. E eu falei, não, mas espera aí, a música é só a música, trilha sonora é todo o conjunto de sons. Aí ele virou para mim e falou, pô, não, espera aí, o conjunto de sons é o sound design, né? Então tem essa questão dessa confusão aí, e aí conversando, né, nesse caso, que na verdade não foi só uma vez, né? Ele acabou me falando que ele aprendeu isso na faculdade, né? Na faculdade de games, no caso, com o professor de áudio ali da faculdade, que depois eu acabei confirmando com outras pessoas também, e isso estava sendo explicado dentro da faculdade. O professor de áudio da faculdade falando para a galera que sound design era todo o conjunto de sons de um projeto audiovisual, né? Mas não é o caso, como eu já expliquei aqui, e como eu disse também, eu não posso, né, eu ou alguém aqui que estiver assistindo que tenha a intenção um dia de trabalhar com isso, ou até que já trabalha com isso, né, que deseja aí criar a sua primeira trilha sonora, ou até, né, viver disso, a gente não pode desconsiderar essa questão popular. Então, assim, a gente tem que levar em consideração, sim, o que é a trilha sonora, todo o conjunto de sons de um projeto audiovisual, mas considerar também que quem está ali conversando, quem está ali passando os afazeres, né, de um projeto para a gente, pode estar pensando diferente. Então é bom deixar sempre alinhadinho ali, né, para não ter esse problema aí que pode influenciar até mesmo no próprio orçamento que você vai dar para ele, né, no que ele espera de você e no que você está pensando que vai fazer ele para ele, né? Então, assim, essa questão é muito complexa, né? Porque vai de frente com muitos paradigmas e que se a gente pega desde a etimologia do termo, né? Desde o surgimento do cinema, como eu falei aqui, desde o surgimento do audiovisual, da questão tecnológica toda, a gente vê o real significado disso. E não é porque está surgindo tecnologias novas, né, como por exemplo o próprio game, né, que esse termo vai mudar, né, mas é bom a gente ter isso aí bem conversado, tá? E assim, uma coisa importante, né, como eu disse que é todo o conjunto de sons de um projeto audiovisual, seria interessante aqui a gente falar dessas sub-áreas que tem na trilha sonora, né? Então a gente tem aí, como eu disse, a própria música, né? Que pode ser música original, né? A música criada especificamente para aquele projeto, né? A trilha branca, que são músicas que você compra ela para usar naquele projeto. Ela pode ser uma música que você compra os direitos exclusivos para o uso, ou você compra o direito de sincronização daquela música para o seu projeto, mas que outras pessoas também podem estar usando ela. A música sincronizada, né, que pode ser, por exemplo, você vai usar aí, sei lá, a música do Chico Buarque dentro do seu projeto e vai sincronizar ela ali, a imagem em movimento. Isso a gente chama de música sincronizada. E, por exemplo, apesar da música original ser o ideal ali para o trabalho com a trilha sonora, né? A música original, né? A música feita especificamente para aquilo ali, pegando o enredo, pegando a narrativa, as intenções do autor, do diretor, né? A sensação daquela cena em si, ou até no caso de um game, né? Considerando o que vai vir depois, as possibilidades que o jogador pode tomar ali, a música original ela tem um efeito muito mais forte, né? Ela tem a possibilidade de atingir mais facilmente o objetivo. Mas a gente tem também, dentro da música sincronizada, né? A gente tem alguns casos aí de sucesso que eu, por exemplo, sou muito fã, por exemplo, dos filmes do Stanley Kubrick, né? Onde a gente tem, por exemplo, 2001, Odisseia no Espaço, é um exemplo sensacional aí de música sincronizada, né? A gente tem o próprio Iluminado, falando aqui só do Kubrick mesmo, né? Laranja Mecânica, onde a gente tem
situações onde a música absoluta foi utilizada de forma programática, de forma assim quase que genial, né? E então assim existem várias formas da gente fazer isso, mas voltando aqui, né, a gente tem principalmente a música original, né, como a forma mais, vamos dizer, fácil de chegar a um resultado mais preciso, tá bom? Então, eu comecei aqui a live dizendo que a música não é a trilha sonora, mas ela é uma parte da trilha sonora, então eu acho legal colocar ela aqui em primeiro lugar, né? Outra coisa são os efeitos sonoros, né? Que a gente costuma falar os SFX, Sound Effects, né? Que a gente pode dividir aí entre Sound Design, que, né, a gente já falou aí da confusão com esse termo, e o Foley, tá? Que é a minha paixão aí, uma das minhas paixões dentro da trilha sonora. O sound design, como eu disse, né, é a forma de você desenhar o som, né? Então, normalmente o sound design é mais usado dentro dos efeitos sonoros, mas ele também é usado dentro da música, tá? Então, normalmente você faz o sound design com a síntese sonora. A palavra síntese, ela vem aí também da questão sintética, né, dos sintetizadores. Então, você vai criar um som a partir do zero ou do extrato sonoro até chegar num som desejado. Você pega aí, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui, né? Você quer criar o som de uma fogueira, né? Quando você vai chegar um microfone lá na fogueira, assim, tipo, né? Então você pode, por exemplo, pegar ali um simples pacotinho de milho de pipoca e aí com o som daquilo ali, você amassando ali aquele pacotinho, você grava aquilo, modifica o formato de onda, modifica aquilo, às vezes alguns papéis amassando o papel ali, né, o papel celofane, dá um som legal para fazer isso, e vai somando esses extratos sonoros, vai modificando, vai trabalhando ali na equalização e outras coisas até chegar no som desejado, né? Então essa é uma forma de desenhar o som. E isso que eu falei aqui já entra um pouco para dentro do Foley, que eu disse que é a minha paixão, né, dentro da trilha sonora. E o Foley é justamente isso, como você vai pegar, vai fazer de forma artesanal, vai recriar de forma artesanal um som de um efeito sonoro, por exemplo. E isso, né, a intenção disso surgiu pelo seguinte: vamos supor aí que você vai gravar uma cena no centro da cidade, lá na Praça 7 de Belo Horizonte, por exemplo, né? E aí, na hora que você vai fazer isso, vamos supor, tem um diálogo ali bem complexo e tal, e nesse momento você vai ter o som de toda a situação ali que está rolando no centro da cidade, ônibus passando, gente gritando, né? Tipo, alguém recitando a Bíblia, barulho de skate, né? Na Praça 7 tem muito. E às vezes o diretor vai precisar pausar a cena para dar alguma instrução ali para os personagens, né, para os atores, ou até durante aquela situação ali o diretor vai falando, né? Então às vezes vai ter algumas pausas, às vezes pausa para mudar de tomada, às vezes você está filmando aqui, mas precisa manter o som e filmar aqui do outro lado. Então aquele som ali você precisa dar uma continuidade nele. Então, eu dei esse exemplo que pode ser usado mais para o som ambiente do que para o Foley, né? Mas vamos supor aqui uma luta de espadas. Vamos pegar aqui no período medieval, por exemplo, um filme que se passa no período medieval. Normalmente, essa luta de espadas, ela não vai ser usada ali uma espada de verdade, né? Aquele metal pesado pra caramba, né? Às vezes o ator nem consegue tipo manusear direito aquilo ali, né? Principalmente para fazer aqueles movimentos todos, rolar, pular e tal. Então, às vezes é usado uma espada de madeira, né? Ou às vezes uma espada de metal, mas para transmitir aquilo ali dentro de um filme, dentro de um projeto audiovisual, a sonoridade daquela espada, de uma espada batendo na outra, por exemplo, precisa chegar para o espectador da forma mais real possível. Então, esse som, ele é todo recriado. E como que ele é recriado?
lá dentro do estúdio de Foley, né, o artista de Foley, né, o Foley artist, ele vai recriar esse som com, às vezes pode ser, né, se ele arrumar uma espada medieval, por exemplo, ele pode recriar esse som com as espadas batendo umas nas outras, né, ele vai assistir a imagem ali, né, a cena, muda, né, ou às vezes até ele assiste ela com o som ambiente gravado lá da cena, esse som depois ele pode ser descartado ou até ser usado de alguma forma como som ambiente, e enquanto ele assiste, ele vai refazendo os movimentos daquilo ali, daquela imagem, com outros materiais. Por exemplo, quando você tem ali o som de uma pessoa que, tipo, quebrou o braço, né? O barulho dela quebrando o braço. Obviamente, na gravação daquela cena, eles não vão quebrar o braço daquele cara e gravar o som daquilo. Então, um exemplo disso, na gravação de Foley de uma cena como essa, né? A gente usa ali um alho poró. Um alho poró mesmo, a gente quebra o alho poró e grava aquele som, né? Muitas vezes ele pode ser modificado pelo sound design depois, né? O sound designer vai modificar a sonoridade daquilo ali para chegar o mais próximo possível do que vem a ser o barulho de um braço quebrando. E assim, é claro que, por exemplo, se você já quebrou o braço, algum membro aí alguma vez, imagino que você não tenha ouvido o barulho disso, né? Raramente a gente escuta o barulho. Mas para aquela cena chegar a tocar mais forte o espectador, a sonoridade daquilo ela se torna importante. Então, algumas coisas que às vezes não soam tão na cara assim no mundo real, às vezes a gente precisa enfatizar elas no mundo fictício, na fantasia do audiovisual, do cinema como entretenimento, do jogo, né? Enfim, de um projeto audiovisual em geral. Então, o Foley ele também vem para enfatizar ou para criar do zero um som que não, como eu disse, ele não acontece no mundo real. Por exemplo, uma luta no espaço, né? A gente sabe que o som não se propaga no vácuo, aquela coisa toda. Então, como que tem aquela sonoridade toda ali? É preciso ser recriado. E normalmente isso é recriado através do Foley, né? Artesanalmente, ou do sound design, ou até da mistura dessas duas coisas. Beleza? Outra coisa, o som direto, né? Som direto é o quê? É o som captado ali direto da cena, né? Como eu disse, por exemplo, eu dei o exemplo ali da gravação de uma cena no centro da cidade, na Praça 7, né? Existem muitos problemas de som ali, mas uma coisa vai precisar ser captada que é, por exemplo, o som do diálogo. Então, na cena, vocês já devem ter visto em alguns making-offs, coisas assim, aqueles caras com aquelas varas lá, né? Aquele microfone grande assim, né? Aquela chama vara de boom, né? Os microfones, normalmente, aqueles microfones maiores são os shotguns, e eles são... Normalmente é usado esse tipo de microfone porque eles captam muito na direção do que está ali na frente dele, elimina bem o que está nas laterais. Já falei disso em outros vídeos aqui do canal, né? Alguns vídeos sobre padrão polar, depois vocês podem ver, procurar aí. Então, normalmente esse boom é usado, o cara fica ali o tempo todo ali direcionando, né? Para os atores, né? Para a boca dos atores, normalmente o boom, porque precisa ser colocado fora da cena, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa cena aqui, então o boom ele vai vir aqui de fora e ele vai estar aqui em cima. A mão não está chegando ali em cima, ele vai estar aqui em cima enquanto está gravando daqui para baixo, por exemplo, né? E isso, por ele ser bem direcional mesmo, né? Ele vai conseguir eliminar bastante os sons exteriores. Então, na hora ali de somar os sons todos para concluir a trilha sonora, esse som, se ele foi captado, né, por exemplo, falei do centro da cidade, né, muito ruído, então pode ser que não se consiga captar completamente ali algo que chega a ficar de qualidade.
Mas se o operador de som direto for um cara bom mesmo, o operador de boom for bom também, vai conseguir um som legal de som direto e aquele som ele vai ser editado, vai ser mixado, vai ser modificado ali para ficar, no final das contas, apenas com aquele diálogo e depois ser somado ao resto. Ah, mas e aí? E o som ambiente? Não dá para a gente desconsiderar completamente, né, o que estava no centro da cidade e precisa ouvir só a voz, né? A não ser que a estética pretendida peça isso. Mas a gente precisa, dependendo, né, da estética, como eu disse, a gente precisa passar a sensação de que aqueles personagens eles estão realmente naquela cena ali, naquele cenário ali, né? Então, normalmente aquele som ambiente ele é gravado separado, antes ou até depois da cena, né? Então, normalmente o próprio técnico de som direto ele vai lá antes da cena ser gravada, ele fica lá um bom tempo gravando o ambiente, o som do ambiente mesmo, separa esse som do ambiente, depois durante a cena, durante a gravação da cena, é gravado os diálogos, e aí depois ele junta isso, entendeu? Muitas vezes esse som ambiente também, ele pode ser gravado em um momento em que, né, pegando a cena do exemplo aqui, né, em um momento em que o centro ali está um pouquinho mais calmo, ou até na cidade mesmo, mas não necessariamente naquele local, né? E aí depois ele vai acrescentando através do Foley, do sound design, outros elementos que vão ligar mais com aquela situação ali, né? Por exemplo, vamos supor que tá rolando a gravação e aí durante uma cena passou um ônibus, né, aquele ônibus barulhento ali, e no meio disso o diretor precisou cortar. E aí depois voltou para aquela cena com a mesma fala, só que já não tem mais aquele ônibus. Né? Naquele momento, por exemplo, tá maior silêncio, né? Ou então tá passando um avião, ou tá passando uma moto, como essa barulhenta que tá passando aqui agora, não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas essa situação, ela precisa ter a continuidade, como eu já disse. Então, isso pode ser refeito através do sound design ou do Foley e somado ao som ambiente, né? Você tem um ônibus passando ali no fundo e você precisa da sonoridade dele ou até apagar aquela sonoridade porque não é pertinente, né? Então, som direto, né, e som ambiente, né, o som direto é a técnica de se captar o som direto da cena, né? E o som ambiente ele é uma das partes da trilha sonora e que normalmente é feito através do som direto, mas que também pode ser uma soma das técnicas de som direto e das técnicas de SFX, né, de efeitos sonoros, que pode vir do sound design, do Foley, da síntese sonora, como eu disse, né? E aí, como eu estou falando disso, a gente vem também com os próprios diálogos, né? Vamos supor que nessa mesma cena aí, na captação ali, o diálogo não ficou legal, pegou muito ruído, o operador de boom ali não conseguiu colocar o boom numa posição legal, sem aparecer na cena e conseguir captar. O lapela pode, de repente, não ter ficado uma sonoridade boa. Então, muitas vezes, esse som ele é dublado, tá? Então, por exemplo, se você é como eu, que gosta de assistir filmes legendados e não dublados, eu não gosto, eu particularmente não sou muito fã de assistir filme, por exemplo, que é americano, com os personagens falando em português, a não ser uma animação. Mas, normalmente, o que vai acontecer? Quando você tem esse tipo de problema, né, ou às vezes até a própria interpretação do autor ali, na fala, a interpretação visual dele foi perfeita, mas a fala não foi tão boa. Muitas vezes isso é dublado, e às vezes dublado pelo próprio autor, pelo próprio ator, né? Na maioria das vezes, quando é na mesma língua, né? Por exemplo, que eu disse, vamos supor, um filme brasileiro, e aí tem essa cena que eu falei no centro, lá na Praça 7, teve um problema com a cena, e aí precisa refazer aquele áudio, ele vai refazer em português, obviamente,
e aí aquela cena vai para lá e você acha que está vendo o filme com som original, na verdade é original, porque é o que foi feito para aquele filme, mas tem aquela e entre várias outras cenas que podem estar sendo dubladas, tá joia? E o ADR, né, que também vem aí junto com a dublagem, que normalmente o ADR é mais para a questão da correção e a dublagem muitas vezes para a questão da localização, que eu falei lá atrás, né? Localizar o som de um filme de acordo com a região em que ele vai passar, né? Com a língua daquela região, com a cultura daquela região, né? Aí vem a dublagem. O significado de ADR e dublagem, eles se misturam muito, tá? Mas normalmente ADR é mais de correção e dublagem é mais para a questão da localização, tá bom? Bom, e aí dentro disso a gente tem várias outras sub-áreas aqui que a gente pode falar, né? Mas eu vou falar de algumas específicas aqui. A gente tem a questão do áudio em si, né? O áudio, ele vai vir junto com tudo isso que foi falado, porque você precisa fazer a soma de todas essas sonoridades, da música, dos efeitos sonoros, do som direto, né, dos diálogos, do som ambiente, da dublagem, se ela foi feita depois em estúdio, você precisa colocar ela ali com uma ambiência que vai parecer que ela foi feita naquele local, né? E aí o áudio vem para mixar, para misturar tudo isso e deixar aquilo ali como se fosse tudo dentro da própria cena. Por isso que quando a gente assiste, a gente acaba sendo imerso àquela situação aí. E essa imersão é o som, principalmente o som que traz essa imersão para a gente. Tá bom? Então, o áudio, né, a finalização do áudio, todo esse processo aí, ele vai passar sempre pelo engenheiro de áudio, né? A mixagem, a masterização, essa coisa toda. E outra coisa aqui, né? Tipo, eu tô falando da trilha sonora aqui, eu tô falando muito do cinema, dos filmes em geral, porque eu peguei lá desde quando começou o próprio audiovisual, né? Começou pelo cinema, pela imagem em movimento, né? Mas a gente tem hoje uma coisa que é muito importante, a gente não pode desligar disso, principalmente porque está sendo uma das áreas que mais cresce no mundo inteiro, que são os games, né? Que é também dentro do audiovisual, né? E dentro do entretenimento, né? Mas o game, ele tem uma coisa muito característica, muito específica dele aí, que é a questão da interatividade. E que também está começando a surgir a interatividade dentro da questão do cinema, mas não deixa de ser também, de certa forma, uma gamificação do cinema, né? Mas quando a gente fala de games, da trilha sonora para games, né, do áudio para games, a gente não pode esquecer da questão da interatividade. Então, por exemplo, se eu coloco uma música, um som ambiente fixo ali, e aí o jogador ele decide tomar um rumo diferente do que eu previ, né? Essa trilha que antes estava ali perfeita para aquele momento, ela pode não fazer mais sentido. Então, no caso dos games, o áudio dinâmico ele é muito importante, tá? E o áudio dinâmico que eu falo é a programação que você faz para que o som, música, efeitos sonoros, som ambiente, esse som todo, ele mude de acordo com a interatividade do jogador, de acordo com a ação que o jogador toma ali durante o jogo. Então isso é muito importante tanto desde a criação da trilha sonora até a implementação dessa trilha sonora no jogo. Então a gente tem essa implementação que é um ponto muito importante aí dentro da trilha sonora, dos games, né, principalmente, que essa implementação ela pode ser feita pelo programador, direto na engine ali, ou o que eu aconselho muito a quem está começando, né, a quem está querendo adentrar aí para essa área, começar a criar a sua primeira trilha, a viver disso, não esquecer, né, não deixar de focar, de se capacitar com relação à implementação do áudio.
E essa implementação por parte do profissional da trilha sonora, ela vem através de middlewares, né, de plugins, né, que você usa, que ela vai dialogar com a engine que o programador do jogo, né, o desenvolvedor do jogo está usando para criar aquele jogo. Essa middleware ela vai interagir com a engine que ele está usando. Então, a gente tem aí, por exemplo, as mais famosas Fmod e Wwise, né? Então, você aprender aí a trabalhar com isso é uma parte um pouquinho mais chatinha, mas vai ser um diferencial no seu trabalho com a trilha sonora para games, tá bom? Então, assim, desde o início, você fazer a sua música, considerando que a música está rolando ali, mas ela pode, em um momento, entrar. Vamos supor, a música tá rolando aquela música ambiente, aquele sonzinho mais calmo ali, e aí o personagem vai entrar em batalha. Então, de repente, naquele momento, você pode programar para que quando ele tomar determinada ação, entre uma percussão ou alguma outra coisa. Então, essa questão acho que tá ok, né? E o que é preciso, né, para se trabalhar com a trilha sonora? Na verdade, o que é preciso para começar a trabalhar com a trilha sonora? E é bem simples, apesar de que normalmente essa ideia do simples normalmente não chega até nós. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade no início em saber o que eu precisava, né? Muita gente falava que eu precisava de N coisas caríssimas, né? Mas se você quer aí começar nesse ramo, se você tem o desejo de fazer a sua primeira trilha sonora ou que sabe viver disso, saiba que é muito simples, saiba que para começar do zero, você precisa de muito pouco, tá? Você vai precisar, olha só, três coisas básicas. Na verdade, duas coisas. A primeira coisa, você vai precisar de um computador. É isso mesmo. Computador é 80% do que você precisa para trabalhar com trilha sonora. Não precisa ser um computador top de linha, tá? Eu tô falando aqui, como eu disse, para a gente começar, tá? Para fazer a sua primeira trilha. E a monitoração. O que é a monitoração? É você se ouvir, tá? Se você vai trabalhar com o som, você precisa ouvir bem aquilo que você está fazendo, aquilo que você vai entregar para o seu cliente, aquilo que você vai colocar em algo que vai chegar para o espectador ou para o jogador depois. Né? A monitoração ideal é através de monitores de áudio, que são aquelas caixas boladonas que a gente vê nos estúdios, né? Mas para começar, né, os monitores de áudio não costumam ter um preço tão acessível assim, apesar de hoje a gente ter alguns bem em conta, mas para começar você não precisa necessariamente ter um monitor de áudio de caixa, né? Só um fone de ouvido já dá para você começar, né? Então, esses dois recursos materiais é o mínimo que você precisa para começar, tá? A minha primeira trilha sonora foi usando um computador e um fone de ouvido, tá? Um computador bem simples e um fone de ouvido. E essa primeira trilha sonora foi para um game, por exemplo, e com ela, eu e o desenvolvedor, né, fomos só nós dois que criamos o game, a gente ficou em terceiro lugar em uma Game Jam, né, em um evento de desenvolvimento de games, em terceiro lugar, um evento internacional. E usando simplesmente um computador e um fone de ouvido. Então, se você deseja começar, né, fazer a sua primeira trilha e de repente ir para a segunda, para a terceira e quiçá viver disso, não fique esperando ter o melhor computador do mundo, não ter um estúdio profissional todo, não. Tá? Começa com o que você tem mesmo, com o seu computador, com fone de ouvido, tá? Aos poucos você vai evoluindo, aos poucos você vai conseguindo algo melhor aí, e o importante é começar, tá bom? E bom, mais uma vez gostaria de convidar aqueles que têm o interesse a saber mais sobre trilha sonora, que têm o interesse em de repente criar a sua primeira trilha sonora ou até viver de trilha sonora, eu queria convidar para entrar no grupo do Telegram que eu criei, tá? Como eu disse, é um grupo fresquinho, tá novinho, tem pouca gente lá ainda, mas quem tá lá é a galera interessada mesmo, a galera, assim, tá focada nisso, e tem um link na bio,
tá? Vai lá na bio, clica, vai ter lá o link para o Telegram, é só clicar, confirmar a sua entrada lá e eu vou mandar frequentemente algumas sacadas, algumas dicas que eu não tenho postado, tá? Normalmente o que eu mando lá no Telegram eu não costumo postar nas redes sociais e vai lá que tá muito massa desde o início, pouca gente, mas já tá muito legal, já tem um conteúdo de valor lá e acredito que vocês vão ganhar muito com isso. É de graça, tá? É, pode ficar à vontade e é isso aí, valeu.